nome de Jesus. Boa noite. Que Deus possa proporcionar na sua vida bênçãos e milagres em nome de Jesus. Eu quero que desde já você pegue aí, abre a sua Bíblia, você que trouxe, aí em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Aqui é o nosso início de partida. E hoje eu tenho certeza que a palavra vai falar muito ao seu coração. Amém? Você veio para receber essa palavra, sim ou não? Porque tem que receber, meu irmão. Porque se você não receber, não tem como Deus agir na sua vida. É pela palavra que Deus nos abençoa. Pela palavra que Deus faz o milagre. Então, abre aí. Gálatas, capítulo 5, verso 1 em diante, em nome de Jesus. O que eu quero trazer para você no dia de hoje é algo muito importante que Deus colocou no meu coração ontem, meditando na palavra para trazer a vocês. O título da mensagem que eu quero trazer a vocês: não seja escravo dos sentimentos. E quantas pessoas estão sendo escravos do sentimento? Não é verdade? O sentimento que eu quero dizer aqui é o medo, é a raiva, é o ódio, é a mágoa, é o sentimento de que nada vai acontecer, que nada está acontecendo, um sentimento de tristeza, um sentimento de decepção, um sentimento de frustração. Na verdade. E tem muitas pessoas no dia de hoje que estão assim. Tem muitas pessoas que estão no dia de hoje o quê? Estão sendo escravas desse sentimento, meu irmão. E não podemos, porque a palavra de Deus diz que Deus nos libertou, Deus nos fez livre para ser liberto. Aqui diz, olha ali, ó. Olha que diz Gálatas 5:1. Posso ler? Olha que diz: para a liberdade, Cristo nos o quê? Libertou. Permaneceis, pois, o quê? Firme, e não vos dobre novamente a um jugo de quê? Um jugo de quê? De escravidão. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia, que na minha Bíblia fala um pouco diferente, na sua também pode falar. Capítulo 5, verso 1 de Gálatas diz assim, vamos lá novamente. Estais, pois, firme na liberdade que Cristo o quê? Libertou. E não nos tornei a meter-vos debaixo do jugo do quê? Da servidão. E quantos homens de Deus e mulheres de Deus estão voltando à escravidão? Estão voltando àquilo que o inimigo tem colocado na vida dela. Aqui a palavra é tão clara para mim, para você, que a palavra diz assim: para a liberdade que Cristo nos do quê? Libertou. Então, se Ele nos libertou, então quer dizer, eu sou livre. Você é livre, você está liberto dessa escravidão, desse sentimento do mal que tem colocado na sua vida. E muitas das vezes pessoas estão voltando ao jugo, do sentimento de tristeza, do sentimento de infelicidade, um sentimento de frustração, de decepção. Pastor, sabe o que é? É porque eu estava orando, buscando a Deus, clamando a Deus, só que acontece, eu senti esse desejo, esse sentimento no meu coração, e eu estou sendo escravo dele. Não, meu irmão. No momento que vem esse sentimento, o que você tem que fazer? Dizer, eu já sou livre. Eu já estou liberto. Muitas pessoas no tempo de hoje, meu irmão, têm deixado ser escravo do sentimento. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não pode. Às vezes a pessoa está alimentando o sentimento do quê? Do medo. Pastor, se eu perder, eu não sou mais ninguém. Se eu perder, eu não vou conseguir mais ser feliz. E isso está fazendo ela se tornar o quê? Escravo desse sentimento. Não é verdade? E quantas pessoas, como sempre eu digo, não estou dizendo pessoas lá fora, mas dentro da igreja tem pessoas que estão sendo escravas, dos sentimentos. Hoje nós estamos falando da vida sentimental, hoje nós estamos falando do sentimento, então eu quero dizer para você o seguinte, que nós não podemos ser escravos desse sentimento, meu irmão. Alimentar esse sentimento do mal. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja que andam triste. Pastor, você não sabe a situação que eu estou vivendo. Mas todos nós, homens de Deus, mulheres de Deus, passamos por quê? Por momentos difíceis. Sim ou não? A própria palavra de Deus diz, nos declara o quê? Que neste mundo passaremos o quê? Aflições. Mas ele diz, tem de bom o quê? Ânimo. Só que a pessoa está sendo alimentando, está alimentando, quer dizer, a palavra é essa, alimentando esse sentimento. Às vezes, o caso seu é o medo. Você está alimentando esse medo. Às vezes, o caso seu é esse sentimento de inferioridade.
de baixa estima. Na verdade, pastor, eu não vale mais nada. As pessoas estão sendo abençoadas e eu não. O que está acontecendo comigo? O que eu tenho que fazer, como eu falei terça-feira passada, para que eu possa ser abençoado? Na verdade. Não, meu irmão. Você tem que estar com autoestima. Você é mais do que um vencedor. Você pode tudo naquele que fortalece. Mas a pessoa está se alimentando, está alimentando aquele sentimento que tem, que ela não consegue, que ela não pode, que ela não vai ter. E até mesmo Deus está falando com ela, que ela, que é com ele, mas ela está achando, não, parece que Deus não é comigo. Parece que Deus não tem feito nada na minha vida. E tem feito, meu irmão. Ainda que os teus olhos não tenham visto, ainda que você não tenha visto o poder de Deus, mas Deus tem feito em nome de Jesus. Mas olha o que diz ali, vou ler mais agora. Ali diz, para a liberdade que Cristo nos o quê? Libertou. Aí depois ele disse, aqui na sua Bíblia está um pouco diferente, na minha também diz, e diz, permanecei. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu já sei que eu sou liberto, porque Cristo me libertou. Meu irmão, quantas pessoas que às vezes estão passando um momento de enfermidade e ela se acha que ela vai morrer com aquela enfermidade? Quantas pessoas acham que isso que está acontecendo na vida dela é porque Deus permitiu? Não, meu irmão. Ontem mesmo, estava falando na rádio, que eu fui na casa de uma irmã, pedida por ela para mim ir lá, e fui. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, pastor, minha vida está ruim, minha vida está difícil. Eu tenho problema assim, e problema, não sei o que eu faço. Eu sou mulher de Deus, eu sou fiel a Deus em tudo, contribuo com a obra de Deus, sou uma mulher de oração, sou uma mulher que consagro-me em jejum, mas mesmo assim a situação ainda está difícil na minha vida. E eu falei, mano, sabe o que é? É que você não precisa somente orar. Tem vezes que as pessoas somente oram. Ora. Meu irmão, às vezes você não pode somente orar. Você tem que determinar. Você tem que exigir que o mal saia da sua vida. É como o nosso pastor Adriano diz, que Deus não é Deus de ação, é Deus de reação. Então quer dizer, você age e Deus reage em seu favor. Eu falei, mano, daqui para frente, a senhora não vai orar, mas também vai tomar uma atitude. E qual a atitude? De reagir contra esse mal. Ela falou, pastor, eu sei que está acontecendo um mal na minha vida, eu sei que isso é obra maligna. Aí a pessoa fala, pastor, eu sei que é um mal que está acontecendo na minha vida, mas ela fica só orando. Você acha que Deus vai descer lá do céu e repreender o mal que está na sua vida? Sim ou não? É Deus que vai repreender? Não, é quem? Somos nós. Então você tem que chegar e repreender. No nome de Jesus Cristo, Deus deu o nome de Jesus, que é o que? A palavra de Deus, para que você chegue lá e repreenda. Em nome de Jesus, isso que está amarrado. Isso não vai prosperar, isso não vai agir, porque no nome de Jesus, Deus está comigo. E você acha que você, sendo um homem de Deus, mulher de Deus, que clama, que ora, que é fiel a Deus, que faz a vontade de Deus, você acha que Deus não vai mandar aquele mal embora? Sim ou não? Mas precisa de quê? Que você reage, ou que você age em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele diz, permaneceis, pois o quê? Firme. Só que às vezes a pessoa não permanece firme. Eu quero contar aqui uma história de duas pessoas que estava com sentimentos. E um teve um sentimento de Deus e o outro estava com um sentimento do mal. Vamos lá? Primeiro eu vou falar aqui sobre o livro de 2 Reis, capítulo 14, verso 5. Aqui fala algo muito importante para mim e para você, em nome de Jesus. A mensagem que eu estou dizendo para você, não seja escravo do quê? Do sentimento. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 14, o verso é o 5 em diante. Vamos começar o versículo 1 para você entender, porque aqui eu peguei no meio do caminho, né? E aí você não vai poder entender um pouco direito. Posso ler? E olha só o que diz. No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar quem? Amazia, filho de Joá, rei de Judá. Verso 2. Tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Joadim,
de Jerusalém. Verso 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi fez, porém conforme tudo que fizera Joás, o quê? Seu pai. Verso 4. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nele. Olha o que diz o verso 5. Aqui eu quero estudar com você. E sucedeu que logo que o reino foi confirmado na sua mão, matou aqueles servos que havia matado o rei, o quê? O seu pai. Entenda só o que eu quero dizer para você. Esse homem aqui chamado Amazia, o rei Amazia, ele foi confirmado rei no lugar do seu pai. Mas antes disso, o pai dele foi morto pelos servos que estavam ali. E naquele momento, o rei Amazia estava ali, meu irmão, alimentando aquele ódio, aquele sentimento de ódio dentro do coração dele. Não é verdade? Sim ou não? Estava alimentando. E ele, posso dizer assim, para você entender, ele estava esperando só o momento de ele ser o quê? De ele ser rei, para quê? Para poder matar. E no momento que ali fala que sucedeu, ali disse, sucedeu que logo que o reino dele foi confirmado, o que ele fez? O que ele fez? Ele foi lá e mandou matar o servo que matou o pai dele. Dentro dele não tinha um sentimento de ódio? Dentro dele não tinha um sentimento de vingança? Dentro dele não tinha um sentimento de mágoa, porque o acontecimento que aconteceu, sim ou não? Tinha. Por quê? Porque ele estava alimentando. Ele estava sendo escravo do quê? Do ódio. Ele estava sendo escravo da raiva. Ele estava sendo escravo da mágoa. Ele estava sendo escravo da quê? Da vingança. Porque ele ficou pensando todo momento ali, antes de ser rei, ele falou assim, ó, no momento que eu se tornar rei, eu vou fazer vingança. Eu vou fazer justiça contra o meu pai. E ali ele foi alimentando, irmão. E ali, naquele momento que ele foi alimentando, isso, o que aconteceu? Ele se tornou o quê? Escravo desse sentimento. Não era um sentimento do mal, sim ou não? Sim ou não? Era um sentimento do mal. E quantas vezes eu e você estamos alimentando esse sentimento, meu irmão? O dele era raiva, o dele era ódio, o dele era vingança, mas e o seu? Ah, pastor, eu tenho um sentimento de tristeza. E cada vez você está se alimentando esse sentimento. Ah, eu sou triste mesmo, eu não servo para nada, nada dá certo na minha vida. Você está alimentando, irmão. E está se tornando escravo desse sentimento. E esse sentimento vai te fazer você o quê? Em ruína, em destruição, em sofrimento. Não é verdade? O rei Amazia, ele estava ali pronto para que, quando ele se tornasse rei, a primeira coisa que ele ia fazer é o quê? Mandar matar o servo que mandou matar o pai dele. Tinha ou não tinha um sentimento de ódio ali? Tinha ou não tinha um sentimento de vingança? E ele começou a ser escravo, irmão. Tinha tudo para esse rei Amazia ser um rei abençoado, sim ou não? Mas o sentimento que ele tinha dentro do coração dele fez ele perder tudo. Pôs tudo o quê? A perder. E às vezes o sentimento, não de Deus, mas o sentimento do mal que está no seu coração está fazendo você perder tudo. Volto a dizer, não é o sentimento que ele tinha de raiva, de ódio. Ah, pastor, isso aí eu não tenho, não. Não tenho sentimento de raiva, não tenho sentimento de ódio, não tenho sentimento de mágoa, mas eu tenho um sentimento de tristeza. Eu tenho um sentimento de medo. Eu tenho um sentimento de inferioridade. Eu tenho um sentimento de baixa estima. Nada dá certo, nada consigo, nada obtenho. Na verdade. E isso, mano, está te atrapalhando. E isso está impedindo de você o quê? De conseguir a sua bênção. Diga graças a Deus. Por isso você não deve ser escravo do quê? Desse sentimento. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas a pessoa, como ele diz assim, mas não volte ao jugo da escravidão ou da servidão. Mas tem muitas pessoas que foram libertas, tem muitas pessoas que se tornou livre desse sentimento, mas estão voltando. Estão adquirindo novamente esse sentimento. Na verdade. Sim ou não? E às vezes, irmão, esse sentimento está atrapalhando você. Hoje nós estamos falando da vida sentimental e da cura da alma. Às vezes esse sentimento está te atrapalhando, meu irmão, de você ser feliz. Só você e Deus sabe quando você fica na sua casa, ou quando você vai para o quarto sozinho. Às vezes a sua família não sabe que você está assim com esse sentimento de tristeza, de frustração, de decepção, um sentimento de medo. Na verdade.
Mas Deus sabe, por isso que Deus me colocou essa palavra. Não seja escravo desse sentimento. Não seja escravo, irmão. Você nasceu para dominar, não para ser dominado. Você nasceu para ser grande e não pequeno. Você não nasceu para ser cabeça e não cauda, como a palavra de Deus diz. Mas muitas pessoas estão vivendo como cauda. Muitas pessoas estão vivendo como pequeno. Muitas pessoas estão deixando o mal dominá-la. É, na verdade. E eu falei com aquela mulher, falei assim, ó, irmã, daqui para frente você não vai permitir que esse mal venha agir na sua vida. Você é a mulher de Deus. Você acha que Deus não vai ouvir a sua oração e vai fazer com que esse mal saia da sua vida? Sei, pastor. Aí eu falei, mas o que falta para você fazer? Você já ora. Aqui, todos aqui oram, sim ou não? Você já busca a Deus. Você é fiel a Deus. Você clama a Deus. Você faz tudo que Deus manda fazer. E a sua vida vai continuar sendo ruim? A sua vida vai continuar sendo de qualquer jeito, do mesmo jeito? Sofrendo. Alguma coisa está de errado, sim ou não? E esse erro é Deus? Sim ou não? Não. É quem? É eu, é você, é nós mesmos. Que está faltando o quê? Está faltando nós reagir. Está faltando nós tomar atitude e dizer, diabo, mal, aqui não. Chega, a partir de hoje, eu não vou ser mais escravo de você. Eu não vou ser mais escravo de você, sentimento de medo. Eu não vou ser mais escravo de você, sentimento de tristeza, de frustração, de decepção. Mas o Amazia, ele já estava alimentando e estava sendo escravo daquele sentimento. Porque no momento que ele se tornou rei, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi matar. Olha só o que diz, verso 5 novamente. E sucedeu que logo que o reino foi confirmado, na sua mão matou aqueles servos que havia matado o quê? O rei seu pai. Verso 6. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, conforme o Senhor deu ordem, dizendo, não serão mortos os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Esse Amazias queria fazer o quê? Justiça com a sua própria mão. Ele ali sabia dessa lei, que não poderia matar os filhos. Então, quer dizer, ele servia a quem? A Deus. Só que o sentimento que estava no coração dele foi maior do que a ordem que Deus tinha dado para ele. Ou a ordem que Deus tem dado para nós. Que é o quê? Que nós não podemos fazer justiça com a nossa mão. Porque quem vai fazer justiça na sua vida é quem? É Jesus, é Deus. Só que esse fez. Agora vamos lá para o outro. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Mais para frente. Depois de segundo Reis, é primeiro Reis, depois primeiro Rei, primeiro Crônicas, depois primeiro Crônicas, segundo Crônicas. O capítulo agora é 29. O versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Aqui eu vou falar de Ezequias, que também se tornou rei. Mas a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor. Olha só o que diz ali. E Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos. E reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era o quê? Abia, filho de quê? De Zacarias. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos de quem? Do Senhor, conforme tudo quanto fizeram Davi, o quê? Seu pai. Verso 3. Aqui que está o que eu quero dizer para você. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu o quê? As portas da casa do Senhor e fez o quê? E a reparou. Entenda só para você entender a história de Amazia. No momento que o rei Amazia, no momento que o rei Amazia tomou posse, se tornou rei ali do reinado dele, o que ele fez? Ele mandou matar os pais. Foi ou não foi? Por quê? Porque dentro do coração dele tinha o quê? Dentro do coração dele tinha o quê? Uma vingança. Dentro do coração dele tinha um ódio. Dentro do coração dele tinha uma mágoa. Tinha um sentimento que não era da parte de Deus, e sim da parte de quem? Do inimigo. E ele alimentando aquele sentimento, o sentimento se tornou domínio dele e ele se tornou escravo de quem? Daquele sentimento. Só que já o Ezequias não.
O Ezequias, já logo no primeiro ano, no primeiro mês, ou posso dizer no primeiro dia, o que ele fez? Ele abriu as portas da casa de quem? Do Senhor. Ah, pastor, a casa do Senhor aqui é a igreja. É? A porta da casa do Senhor, a casa do Senhor é onde? É a igreja? É aonde? Hã? É o nosso coração, aonde Deus quer fazer o quê? Morada, sim ou não? Diga, o meu coração é morada do Senhor. O meu coração é a casa do Senhor. Amém? Então, se é a casa do Senhor, o que você tem que fazer? Abrir as portas da casa do Senhor. Ele não deixou aquele sentimento. Se você ver atrás, as pessoas fizeram algo errado. Fizeram algo que impediram de Deus operar naquele lugar. Só que ele fez, não, isso não vai acontecer comigo. Se eu se tornar rei, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir as portas da casa do Senhor. E reparar tudo. Reparar tudo. Então, quer dizer, ele poderia alimentar aquele sentimento, ele poderia ver aquele sentimento que o antecessor dele fizeram, que fizeram com que Deus não pudesse operar na vida dele, e ele dá continuidade. É, na verdade. Mas ele falou, não, a primeira coisa que eu vou fazer, para que o meu reinado seja um reinado de bênção, de vitória, eu vou abrir as portas da casa do Senhor. Então, quer dizer, eu vou abrir o meu coração para você entender. E o que tiver de mal no meu coração, o que tiver um sentimento de mal no meu coração, eu vou tirar, eu vou limpar, eu vou arrancar. E ele diz, e as reparou. Verso 4. Olha só o que diz. E fez vir os sacerdotes e os levitas, e o ajuntando-os na praça oriental, no centro. Verso 5. E disse, ouve-me, ouve-me as levitas, ou os levitas, santificai agora. Santificai o quê? A casa de quem? Do Senhor, Deus do vosso Pai, e tirai do santo lugar o quê? As imundícias. Ele sabia que aquele lugar estava imundo, meu irmão. Ele sabia que aquele lugar estava em pecado. Ele sabia que aquele lugar estava em errado. E aí, no momento que ele se tornou rei, ele falou assim, eu vou purificar esse lugar. Eu vou purificar a casa do Senhor. O que eu quero trazer para você no dia de hoje, até como essa mensagem diz, não seja escravo dos sentimentos. No momento que você está para poder ser reinado, a primeira coisa que tem que fazer é limpar o seu coração. Tirar toda a mágoa, tirar toda a tristeza, tirar todo o medo, tirar todo o ressentimento, tirar toda a frustração, decepção, porque se você não tirar isso, isso está impedindo, isso está impossibilitando, isso está parando de que Deus não possa operar na sua vida. Diga graças a Deus. A Amazia não, a Amazia logo ficou com a raiva, com ódio, com mágoa, falou, não, se eu for rei, eu vou mandar matar tudo. Meu irmão, ele poderia primeiro, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar no trono, eu vou desfrutar do reinado, e depois eu resolvo isso. Não, logo no coração dele já estava o quê? De mandar matar o servo que matou seu pai. Então, o primeiro mandado dele foi o quê? Matar. A primeira ordem dele foi o quê? Matar. Enquanto Ezequiel, a primeira ordem foi o quê? Purificar. Tirar toda a imundície, tirar todo o erro, tirar toda a falha, tirar todo o momento, todo o mal que estava no coração dele. Para quê? Para se tornar um rei abençoado. Olha só o que diz no verso 6. Porque os nossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram aquilo que era mal aos olhos de quem? Do Senhor nosso Deus. Deixaram-nos e desviaram o seu rosto da habitação do Senhor e voltaram as costas. Verso 7. Também fecharam as portas de Ápides e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto no santo lugar do Deus de Israel. Então, quer dizer, o Ezequias estava ali, meu, observando, vendo as atitudes do pai, daquele povo que era antes dele. E ele colocou no coração, no momento que eu se tornar rei, eu vou purificar tudo. Eu vou tirar tudo. Eu vou arrancar tudo. Eu vou abrir as portas da casa do Senhor e fazer com que tudo seja purificado. E ele fez isso. No coração ele estava tendo isso. Esse sentimento, sim. E esse sentimento da parte de quem? De Deus.
Só que o Amazia não. O Amazia, quando ele soube, ou até mesmo antes, ele falou assim, no momento que eu se tornar rei, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar matar todos que mataram meu pai. Então, o sentimento que Amazia tinha era de quem? Do mal. E esse sentimento estava fazendo com que ele se tornasse o quê? Escravo desse sentimento. Então, por isso, meu irmão, o que eu quero trazer para você no dia de hoje, não seja escravo desse sentimento. Você que tem que dominar. Você que tem que agir em nome de Jesus. Olha só, vamos lá em Hebreus, capítulo 2, verso 15, para você entender. Depois nós voltamos em 2 Crônicas. Segura aí em 2 Crônicas. Hebreus, capítulo 2, verso 15. Olha o que Deus está pedindo que você faça hoje. Posso ler? Hebreus, capítulo 2, verso 15. Amém? Quem está entendendo a palavra, diga graças a Deus. Vocês estão entendendo a palavra, sim ou não? O que quer dizer? Não seja escravo desse sentimento. Ah, pastor, mas qual o sentimento? O que você está tendo? Às vezes tem pessoas que estão com um sentimento de tristeza. E esse sentimento está te fazendo você ser escravo dele. Aqui tem pessoas que às vezes estão com um sentimento de decepção, de frustração, de medo, de inferioridade, de baixa estima. E esse sentimento, meu, você está se tornando escravo. Você está se tornando escravo desse sentimento. Então Deus está dizendo, não seja escravo desse sentimento. Diga graças a Deus. Olha o que diz em Hebreus capítulo 2, 15. E diz, e livra-se todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos ao quê? À escravidão. Ah, pastor, mas o sentimento que está comigo aqui, eu não consigo tirar. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu tenho uma tristeza, eu tenho uma frustração, eu tenho uma decepção. Meu irmão, fala para você que antes de eu casar com a minha esposa, Paola, eu já tive vamos dizer assim, amigado. Fui amigado antes de ser evangélico. E no momento que eu era amigado, teve uma separação. E nessa separação, o que aconteceu? Eu me decepcionei muito com a pessoa, que é mãe da minha filha. E aí o que acontece? Naquele momento que eu me decepcionei, eu não queria mais saber de nada. Eu falava, sabe de uma coisa? Para mim, amor não existe. Para mim, não vou arrumar mais ninguém. Vou ficar na minha. Porque eu queria fazer de tudo para voltar àquela vida, né? Vamos dizer assim, nem era amor, era paixão. Queria voltar de toda maneira, mas não conseguia. E a pessoa estava me decepcionando cada vez mais, me frustrando cada vez mais. Sabe aquela pessoa que te dá esperança e ao mesmo momento tirar aquela esperança? Quando acontece isso, você se torna o quê? Uma pessoa frustrada, decepcionada. E naquele momento eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou viver para Cristo. Até falei isso. Eu vou viver para Cristo. Não quero saber mais de amor, não. Não quero saber mais de ninguém, não. E aí acontece. Foi passando o tempo, Deus tratou de mim. Deus cuidou de mim. Deus preparou para mim se livrar dessa frustração. Por quê? Porque eu estava sendo escravo, meu irmão, desse sentimento. Eu achava que todas as mulheres eram iguais. Assim como às vezes as pessoas dizem, todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais. Não, meu irmão. Não. Tem japonês, tem chinês, tem alemão, tem coreano. Então nem todos são iguais. Coloca uma linha de pessoas indígenas aqui, de pessoas de outras tribos, se vão ver se é iguais. Não. Então não existe, meu irmão, isso. Só que eu estava sendo escravo disso. Toda vez que parecia, vamos dizer assim, uma pessoa que queria ter algo comigo, eu falei, não quero nada não. Eu quero viver para Cristo. Eu quero viver para o Senhor. E aí isso estava me fazendo ser escravo, porque eu falava para a pessoa, mas ficava no meu quarto, ficava na minha casa, o quê? Sendo escravo dessa situação. Só que aí, quando Deus me preparou, Deus me mudou, Deus me fez, Deus tirou toda essa escravidão, aí sim eu entendi que eu tinha que buscar em quem? Em Deus. E quando eu busquei em Deus, Deus me deu, em nome de Jesus. Mas para isso, às vezes, você precisa do quê? De ser liberto. Pastor, mas eu não consigo ser liberto.
Eu até tento, mas não consigo. O nosso Deus, Ele livra. Nosso Deus, Ele te liberta. Assim diz ali na carta do apóstolo Paulo ao povo de Hebreus. Diz, e livra-se todos aqueles que, com medo da morte, estava por toda a vida sujeito o quê? À escravidão. Se você está sujeito à escravidão, Deus te liberta, Deus te livra. Mas precisa o quê? Que você deixe Ele te libertar. Que você deixa Ele o quê? Fazer você livre. É como eu falei de Amazia. Amazia não deixou que Deus operasse na vida dele, porque ele deixou ser escravo daquele sentimento. E no primeiro momento que ele se tornou rei, ele mandou matar. Já o caso de Ezequiel, não. Ezequias quer dizer, Ezequias não. Ezequias fez o quê? Abriu as portas da casa do Senhor. Meu irmão, Deus não vai entrar na sua vida se você não deixar Ele entrar. Deus não vai deixar entrar no seu coração se você não permitir que Ele deixe entrar. Amém? E aí, às vezes, a pessoa tem que deixar. Olha só, volta lá, em 2 Crônicas. Só que agora nós vamos no final, vamos lá no capítulo 31. Eu vou mostrar para você, quando ele fez isso, o que aconteceu na vida dele. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20 e o 21. Para nós terminarmos e orarmos. Amém? Olha só o que diz. No 20. E assim fez Ezequias em todo o quê? O Judá. E fez o que era bom e reto e fiel perante a quem? Ao Senhor, o seu Deus. 21. E depois destas coisas, dessa fidelidade, 21. Aí está sendo 32, mano. E toda a obra que empreendeu no serviço da casa de Deus, e de acordo com a lei dos mandamentos para buscar o Senhor, ele fez de todo o seu. E depois diga a vocês. E foi bem sucedido. Mas por quê? Ele fez de todo o seu coração. Então não deixou nada contaminar o coração dele. Mas por que não deixou contaminar o coração dele? Porque lá atrás, ele abriu o coração e reparou. Não deixou ser escravo de um sentimento de frustração, de decepção, de tristeza, ou de medo, ou de outra coisa a mais. O que eu quero trazer para você entender, não seja escravo do quê? Do quê? Do sentimento. Eu até coloquei aqui, ó. Seja o senhor do seu sentimento. Você, irmão, seja o senhor do seu sentimento, irmão. Seja a senhora do seu sentimento. Não deixe que o sentimento te domine, não. Não deixe o sentimento te dominar, não. Porque se você deixar de te dominar, você se tornará escravo desse sentimento. Você se tornará escravo dessa situação. E Deus não quer você assim, triste, para baixo, infeliz, sofrendo. Não, Deus quer te fazer você vencedor, feliz, alegre, contente, em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra de Deus? Então, o que eu quero trazer para você no dia de hoje, não seja, ou não deixe esse sentimento te escravizar, mas sim, seja o senhor desse sentimento, seja o senhor do seu sentimento. Tristeza, você vai dizer que aqui não. Frustração, aqui não. Decepção, aqui não. Medo, aqui não. Porque eu tenho um Deus. Em nome de Jesus. Se coloca de pé, então, em nome de Jesus Cristo. E você vai orar, meu irmão. Se você tem algum mal, algum sentimento no seu coração, não deixe isso agir na sua vida. Hoje eu estou falando aqui sobre sentimento. Na verdade. Porque o culto é da vida sentimental. E às vezes é o lugar que mais o inimigo tem agido. É o lugar que o inimigo tem mais operado. É no seu coração. Por isso que o próprio Salomão em Provérbio diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque do seu coração sai a procedência do quê? Da vida. Diga graças a Deus. Feche os teus olhos.